Olá pessoal, bem-vindos ao Crescer Pra Quê? E hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como fazer as suas próprias capas e os seus próprios marcadores no Happy Planner, tá? Então eu vou mostrar como que eu fiz essas capas, como eu cheguei até aqui, e vou fazer a capa aqui do Mini Happy Planner junto com vocês. Também vou fazer alguns marcadores, e aí você pode adaptar para o Classic ou pro Big, tá? Se você tiver esse tipo de planner aí. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu peguei um papel de scrapbook normal. Você pode pegar também color set, tá? Se você não tem papel de scrapbook, você pode pegar um color set normal. E eu cortei esse color set, esse papel de scrapbook, no tamanho da capa. No caso, eu tô fazendo uma capa pro Mini Happy Planner. Então, eu cortei no tamanho da capa. Como que eu fiz isso? Eu peguei aqui um Happy Planner que eu tenho, tirei a capa dele, medi o tamanho no papel e cortei, certo? Beleza. Depois que eu cortei, esse daqui eu só peguei o papel e cortei, porque ele vai ser a minha parte de trás da minha capa. E esse daqui vai ser a parte da frente, né? Vai ser a capa. Então, o que que eu fiz? Depois que eu cortei o papel, eu colei o adesivo aqui do Pequeno Príncipe, colei o adesivo da raposa, colei uma frasezinha também com esse adesivo de estrelinha e levei na papelaria normal para plastificar. Coloquei lá tomando cuidado para deixar um espacinho, né, entre elas, e levei para plastificar. Então, qual vai ser o primeiro passo aqui agora? Vou tirar essas capas dessa plastificação, simplesmente cortando em volta. A capa do Happy Planner, vocês podem ver que eles deixam um bom espaço aqui, ó, pra fora. Então, eu vou fazer o mesmo, que é pra não ter perigo da capa abrir. A capa do Happy Planner, ela fica um pouquinho mais dura do que você fazendo isso. Mas dá pra usar tranquilamente. É que o plástico que eles usam pra plastificar é um pouco mais grosso. Se você quiser ir na papelaria e ver se tem algum plástico um pouco mais grosso também, dependendo da papelaria até vai ter. Mas, bom, eu não vejo necessidade. Enfim, vou cortar aqui em volta e já volto pra falar com vocês. Bom, então, vocês viram aqui que eu recortei já, né, a capinha já plastificada, tomando cuidado pra tentar arredondar o melhor possível os cantos, porque se ficar esses biquinhos aqui é ruim, né, pode machucar e tudo. E antes de plastificar eu também arredondei os cantos do papel, tá? Mas por nada, mas porque eu queria mesmo seguir mais a linha de como é a capa do Happy Planner, tá? Mesmo. Ela vem com essa pontinha arredondada tanto no papel quanto no plástico, então, pra ficar o mais parecido possível, eu arredondei aqui também, certo? Tá bom. Agora, o que a gente vai fazer? Algumas pessoas que têm o furador da Happy Planner usam pra furar as suas capas com o plástico e furam e pronto. Eu não gosto de usar esse furador. Por quê? Porque como é plástico, pode estragar a lâmina do furador. E como eu não tenho dinheiro para ficar comprando furador toda hora, eu evito usar o plástico aqui nesse furador, tá? Não que não vá dar certo. Se você colocar, provavelmente você, com bastante força assim, você consegue furar, tá? Só que estraga a lâmina do furador. Então, para não ter que ficar comprando o furador toda hora, eu faço uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. O que é? Primeiro, a gente pega uma capa de Happy Planner, coloca aqui em cima. Vou colocar um clipe aqui só para dar uma segurada melhor na capa, tá? Então, coloquei, alinhei aqui a capa bem certinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma caneta daquelas de retroprojetor
Tem que ser uma escura, que senão não pega direito. Vou fazer com a roxa, que eu já tinha feito. Tá vendo que já tá até meio roxinho aqui, porque das outras capas que eu já fiz. O que eu vou fazer? Eu vou marcar esse meio círculo aqui da capa. Tá? Bom, então agora eu tenho a capa, certo? E aqui eu tenho marcado onde tem que ser os furos. Por quê? Eu vou fazer o furo com o meu furador de um furo individual. Eu não vou usar aquele furador da Happy Planner por aqueles motivos que eu já mostrei pra vocês. Então, como que eu vou fazer esse furo, então? Esse furo, ele fura com uma bolinha, é aquela bolinha tamanho normal. Eu não tenho aqui o semicírculo, porque a capa do Happy Planner, ele fica assim, esse meio círculo, né? Então, eu vou alinhar a minha bolinha do furo, o topo da bolinha, com o topo desse semicírculo. E aí, vou furar um por um da capinha, tá? Então, eu vou furar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, é um furo meio duro de fazer por causa do plástico. E você tem que tentar ao máximo, às vezes não dá muito certo, mas você tem que tentar ao máximo alinhar essa parte de cima da bolinha com essa parte de cima do risquinho, tá? Porque aí fica mais certinho. Quanto mais certinho você conseguir fazer, mais certinho vai ficar a capa. Bom, então vocês viram aqui que eu já fiz, né, na capa da frente e também na capa que vai ser a de trás. Tá, beleza. Eu fiz os furos, já vou conseguir encaixar aqui a minha capinha do Happy Planner, mas como que eu vou encaixar ela nos discos, né, propriamente dito? Porque eu tenho o planner aqui, eu preciso encaixar essa capa no disco. Então, o que eu vou fazer agora, então, pra encaixar a capa no disco? Eu vou fazer um corte aqui, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês poderem ver. Eu vou fazer um corte aqui, deixando... Deixa eu pôr uma folhinha aqui atrás pra vocês poderem ver, ó. Deixando... Não tá dando pra ver com branco. Deixa eu ver se com azul é melhor. É assim, ó. Esse cortezinho aqui no meio. Eu acredito, pela minha experiência, que esse corte ainda tá muito estreitinho. Mas eu vou deixar pra vocês verem. Então, eu vou fazer mais cortezinhos aqui. E aí, vocês vão ver que assim, tão estreitinho, provavelmente ele vai dar uma enroscada quando eu colocar no disco, porque tá muito fino. Mas eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como que você vai abrindo ele e testando até você achar o ponto certo pro disco, pra ele correr bem. Então, ó, aqui eu já fiz todas as aberturas, ele vai encaixar, ó. Já encaixou. Só que, ó, fica duro pra deslizar aqui e abrir a capa. Por quê? Porque ainda tá muito estreito. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é bom. Você vai abrir mais um pouquinho do lado de cá e abrir mais um pouquinho do lado de cá. Ó, tá vendo como já tá bem maior a abertura desse? E aí, então, você vai abrindo aos poucos, porque se você abrir muito, ele vai ficar frouxo. E aí, ele não vai prender no disco, tá? Então, eu vou abrir mais um pouquinho aqui de cada lado. Você vai tirando de fininho em fininho, bem pouquinho. Aí, você vai começar a perceber que alguns já estão deslizando melhor que outros. Então, o que já estiver deslizando melhor, aí você não precisa mexer mais. Você vai só sentindo
qual que não tá deslizando legal, sabe? Vai testando assim, ó. Ó, já deu. Aqui já deu. Tá vendo? Então já tá bem tranquilinho, bem molinho. E já ficou a capa. Vamos fazer a parte de trás aqui, só pra eu mostrar pra vocês ele pronto, né? Como que fica com a parte da frente e a de trás. Então aqui eu já vou abrir um pouco mais, porque como eu já tenho um pouco de noção do tamanho, talvez tenha que abrir um pouco mais, mas vou testar sim. Não abre muito, viu? Porque se abrir muito, você perde a capa, porque ela fica mole. Deixa eu só testar aqui pra ver se vai rodar. Foi. Então, esse tamanho aqui já tá bom. Então, aí, é só você... Vou tirar aqui pra trocar. Essa era a minha capa antiga, né? Que é a capa que veio na Happy Planner mesmo. Vou colocar a minha outra aqui. E aí, é isso, ó. Você tem uma capa nova pro seu mini Happy Planner. E aí, você pode fazer no tamanho do Classic, pode fazer no tamanho do Big. E dá super certo, ó. Fica bem protegido, fica bem durinha a capa. Eu tenho várias capas que eu fiz assim já. E eu gosto bastante, tá? Agora, usando essa mesma técnica, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço marcadores de página. Os marcadores de página você pode fazer com qualquer papel, qualquer desenho que você quiser, tá? Se tem alguma coisa aí que você gosta, o tamanho que você quiser, é só medir depois na hora de cortar, você mede, que você pode fazer com qualquer coisa que você quiser. Você pode você mesmo criar o seu marcador e fazer. Você pode inventar com adesivos e aí... Esses daqui são 3 papeizinhos que vêm no Planners Anônimos, na caixinha de assinatura que eu assino. Eu coloquei uns papéis aqui atrás pra deixar, né, combinando. O que você precisa fazer na hora de fazer esses marcadores? A única coisa que você tem que fazer é tomar cuidado na hora de plastificar. Por quê? Se você não quiser furar o desenho, que é também uma possibilidade... Mas se você não quiser furar o desenho, você tem que deixar um espaço aqui pra fora, tá? Vou pegar um que eu já tenho pra mostrar pra vocês. Então, esses dois aqui eu já tava usando há bastante tempo e eu dei uma aposentada neles agora porque eu enjoei. Mas ó como que eu fiz esse daqui. Eu usei a mesma técnica de furar e cortar, só que eu cortei na parte do plástico vazia, tá vendo? A parte do plástico que não tem desenho. Então, esse daqui é um modelo que você pode fazer. Deixar o espaço para você cortar aqui e fazer os furos na parte transparente. Esses daqui eu vou fazer diferente. Eu vou furar no próprio desenho, tá? Então, eu vou recortar em volta deles. Lembrando de novo, se você for fazer nesse modelo, aí você lembra que na hora de recortar, você tem que deixar um espaço aqui na lateral, tá? Eu não vou cortar porque eu vou fazer agora um furando todo o desenho. E sempre cortar deixando o espaço aqui, uma margem de segurança da bolinha que forma, porque quando você plastifica, fica uma bolinha em volta daquilo que você plastificou. E se você não deixar uma margem de segurança, ele vai abrir, tá? Então, corta deixando aqui uma margem de segurança em volta, beleza? Bom, então aí, aqui eu vou usar a mesma técnica, né? Eu vou marcar mais ou menos onde que eu quero furar, porque eu vou deixar um pedacinho pra fora. Então, aqui... Acho que eu vou marcar com esse, que tá melhor. Não.
marcar aqui mesmo. Então aqui tem que medir, porque eu quero deixar um pedacinho só da cabecinha dela pra fora da capa, tá vendo? Então aqui, acho que assim. Vamos testar. Mesma coisa. Fura aqui tentando alinhar o máximo possível com o círculo, a parte de cima do círculo. Ai, bem duro. Mas melhor assim do que quebrar o furador, né? Eu penso assim. Do que estragar o furador. Agora, a gente faz a mesma técnica de cortar aqui um pedacinho. E vamos pegar aqui para testar. Então, abri o meu planner. Encaixei. Ó, ainda tá um pouquinho preso. O que significa isso? Aqui em cima tá bem molinho. Então, são esses 3 aqui de baixo. Tem que abrir um pouquinho mais. Acho que agora vai dar, vamos ver. Aí, então, eu encaixei aqui, ó. Ficou marcando a página. Eu fecho. E tá um marcadorzinho aqui, a cabecinha da menina. Marcando minha página, certo? E aí, vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, tem esse modelo aqui, que ele fica separado. Ou esse daqui, que você encaixa e ele fica grudadinho nos seus disquinhos, certo? Bom, então era essa dica que eu queria trazer para vocês hoje de fazer a sua própria capa, fazer os seus próprios marcadores, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem nem acesso, né, a tanta coisa. Não tem nem como comprar tanta coisa assim da Happy Planner e acho que isso aqui consegue dar um up nas nossas coisas. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas, eu enjoo da capa do planner, eu enjoo da maneira como eu organizo, então eu acho que eu gosto muito dos discos, já falei isso aqui no canal, vou falar mais uma vez. Eu gosto muito dos discos porque eles me dão uma liberdade de eu estar sempre em movimento, sem precisar ficar necessariamente comprando outro planner. Então, poder fazer as minhas próprias capas, poder fazer os meus próprios marcadores, também é uma coisa que ajuda bastante nesse sentido de você conseguir mudar sem gastar muito, né? Então é isso. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o curtir aqui embaixo, que me ajuda bastante. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você não perde notificação de nenhum vídeo novo. E me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Juliane_crescer pra quê? Beleza? Então é isso, um beijo, até a próxima!